A paz do Senhor para todos os meus queridos amados, bom dia para todos. Como é que vocês estão nesta manhã? Estão com Jesus? Estão firmes com o Senhor? Meus amados queridos, nessa manhã, né, eu venho trazendo uma mensagem para vocês, né, uma mensagem de fé e esperança, né? A palavra se encontra em Isaías 33, versículo 6, né? Diz assim, meus queridos, a palavra: e haverá estabilidade no teu templo, abundância de salvação, saberia as ciências, e o temor do Senhor será o seu tesouro. E eis que os teus embaixadores estarão clamando de fora, e os mensageiros e as estradas estão desoladas. Cessaram, e os que passaram pelas veredas, eles, eles romperam a aliança, desprezou as cidades, e ao homem nenhum estima, e a terra geme perante o Líbano, e se envergonhas, e se murchas o Saron, e se tornou com um deserto de Bazã, de Carmelo foram sacudidos. Agora me levantarei, e diz ao Senhor, agora me levantarei, e mim mesmo agora serei exaltado. Eu só vou deixar meus queridos até aqui, né, para explicar um pouco sobre essa palavra de Isaías 33, versículo 6, né? Aqui haverá, Jesus está falando aqui, o texto diz que era um tempo, né, de crise, né? E Deus ele se levantou nessa cidade, né, dizendo que haverá um tempo de estabilidade no templo. Ele diz que daria mudança, salvação, sabedoria, que a ciência é o trono do Senhor, que será o teu tesouro. Aí, meus amados, Isaías, nesse capítulo de Isaías, ele expressa, né, a crise que estava sendo naquela cidade, né, que foi num período quando o profeta Isaías exerceu o seu ministério, né, em Jerusalém por cerca de 40 anos, entre 740 antes de Cristo, né? O tempo ocorrido é um tempo de crise na política militar e social no império do rei assírio, na destruição das nações, né? Das nações vizinhas, né? Porque os momentos era de desespero, né? Onde Sanaqueribe, né? O Sanaqueribe tinha quebrado, né? Ali tinha quebrado o acordo de paz e quebrando a aliança. E Deus, então, ordenou que haveria um novo templo, né? Um tempo de estabilidade nas nações eleitas por Israel, né? Então, assim, nesse tempo, meus amados, era um tempo que as pessoas estavam desesperadas, né? Era um desespero total, porque não tinha solução, né? Estava sendo muitas nações vizinhas sendo atingidas naquela época, né? Através desse acordo que foi quebrado, né? Então, Isaías, usado por Deus, né, ele escreveu que viria um tempo de estabilidade. E dentro dos meus amados queridos, essa esse texto, né, que o significado de estabilidade, né, significava que Deus estava dizendo, estava tendo uma promessa de ser da segurança de paz, né, que o Senhor estaria dando a cada um uma segurança de paz sobre toda aquela comunidade, né, sobre todas aquelas províncias, né. O significado da abundância significava que viria um tempo de salvação, socorro e livramento. O significado do templo, né, do Senhor, respeito à reverência que tinha que ter
obediência, né? Que eles quebraram a aliança. E então, nesse tempo então haveria em que uma nova vida de tempo, né, de crise, não haveria mais. O tempo de salvação é um tempo sorriso, né, de vitória, de alegria. Portanto, para que o povo não se desanimasse, né? Que os tempos difíceis e os tempos chegará. Um bom tempo para todos, de estabilidade e de descanso no Senhor. O povo de Israel, meus amados, vivia com medo, né, de enfrentar o cativeiro, por falta dos muitos conflitos naquela época, né? Então, para vocês que hoje vocês podem estar passando os tempos difíceis, dizer que você ainda poderá ter um tempo de estabilidade, um tempo que o Senhor está preparando para vocês, né? O Senhor, ele diz aqui que haverá um tempo de estabilidade, um tempo que todos aqueles estará sorrindo, um tempo de paz, um tempo de alegria, um tempo que novas gerações viria, né, com muita paz e alegria, né? Então eu deixo para você nesta manhã, né, essa mensagem, né, de Isaías 36:6, né, que fala sobre a estabilidade de cada um do seu povo, dizendo que vocês são uma bênção, né? Vocês têm assistido esses vídeos, né? Que Deus tenha dado a vocês, a cada um, uma bênção especial, meus amados queridos, né? Deixo para você nesta manhã, né, essa palavra, 30, Isaías 36:6, que haverá um tempo de estabilidade para cada um de nós, né? Estamos vivendo uns tempos muito difíceis, né? Os tempos não está sendo fácil, nós vivendo os últimos tempos da palavra, mas sabendo, crendo que nós ainda iremos ter, né, pela nossa fé, um tempo de estabilidade em cada um do seu povo. Que Deus te abençoe, né? Que o Senhor venha cobrir a cada um de vocês com chuvas de bênção. Que Deus abençoe a cada um.